A paz do Senhor, estamos iniciando mais uma escola dominical e eu tenho o prazer de convidá-lo para aprendermos juntos a palavra de Deus. A palavra que é fiel, uma palavra que é verdadeira, a palavra que nos ensina, que nos exorta e que nos estimula a permanecermos firmes na fé em Cristo Jesus. Porque é o único que morreu na cruz do Calvário para nos resgatar. E hoje chegamos à 10ª lição e tem por título Caráter, a melhor herança. Enquanto você pega a sua Bíblia aí e abre em Lucas capítulo 12 e versículo 15, quero dizer aqui os objetivos principais da lição de hoje, que é conceituar caráter, explicar sobre a nossa herança material e espiritual e alertar sobre o perigo da avareza. Temos o texto base de hoje, que é em Lucas, capítulo 12 e versículo 15. Eu passaria a ler. Diz assim: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Quando pensamos em herança, nós pensamos logo na questão financeira, das riquezas, da prosperidade. E o mundo dos dias de hoje está um mundo muito consumista, um mundo em que o descontrole financeiro afeta todas as famílias. E é preciso observar que a vida do cristão ele não deve seguir os padrões do mundo. 1 João, capítulo 2 e versículo 15, diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós não podemos viver no mesmo padrão que o mundo vive. Um mundo consumista, um mundo onde há descontrole do financeiro, onde as pessoas amam mais as riquezas, a prosperidade, do que o próprio Deus. Mas a Bíblia nos ensina que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Precisamos amar a Deus, e que é o inverso do mundo. O mundo ama as coisas materiais, mas nós precisamos ter o objetivo e a herança de que a nossa herança não é material. A nossa busca não é financeira, a nossa busca e a nossa prosperidade não é financeira, mas sim espiritual. A busca pelo caráter e pela personalidade e pelo padrão de Cristo, não o que o mundo nos coloca. No primeiro tópico de hoje, a gente vai tratar sobre caráter, o valor do caráter. Antes de tudo, precisamos compreender o que significa caráter. Caráter, de uma forma bem básica, é um conjunto de características entre qualidades e defeitos de uma pessoa, ou seja, a forma de agir, de reagir desse indivíduo. O caráter, ele guia as nossas ações dentro da moralidade e da ética. Mas se não tivermos uma ética e uma moral bem construída com os padrões de Cristo, não teremos um bom caráter. O que diz que uma pessoa tem bom caráter ou mau caráter são as suas escolhas, são as suas ações. E precisamos ter boas escolhas para podermos termos umas boas ações. Não tem como você ter uma escolha ruim e ter uma ação boa, ou ter uma escolha boa e ter uma ação ruim. As nossas ações, elas resultam ou são o resultado das nossas escolhas. Uma pessoa de bom caráter, ela vai buscar fazer as coisas boas ou as coisas que agradam a Deus. Uma pessoa de mau caráter não vai se importar com as coisas boas e vai ter prazer em fazer as coisas ruins. Mas o caráter de um cristão, ele precisa ser construído por Cristo, porque ele irá refletir o próprio Cristo. A construção de um caráter é de acordo com o crescimento da vida
e o crescimento da fé da pessoa. Se você tem uma fé pequenininha como recém-nascido, você não vai ter uma fé fortalecida como uma pessoa que já teve experiências com Deus, que já teve um relacionamento com Deus mais profundo. Mas a construção do caráter, Deus vai usar os seus familiares, usar os seus pais para construir o caráter, ajudar a construir um caráter de Cristo na sua vida. Entre você escolher o bem, escolher fazer as coisas certas, as coisas que Deus nos orienta. Em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3, e versículo 18, nos diz assim: Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O texto diz: com cara descoberta, refletindo como um espelho. É desta forma em que o nosso caráter reflete Cristo às outras pessoas. Nós precisamos ter um caráter construído, afinado e afiado em Cristo. No terceiro tópico de hoje, nós vamos tratar sobre o perigo da avareza. A avareza está contida no amor à riqueza. Quando colocamos a riqueza como o motivo da nossa felicidade, nós estamos tendo um coração avarento. A Bíblia diz no capítulo 19 de Mateus que é impossível um rico entrar no reino dos céus, por causa que a dificuldade em abrir mão às riquezas materiais é muito grande para uma pessoa que ama a riqueza, uma pessoa que tem um coração voltado para a riqueza e que o motivo da sua felicidade é nada mais nada menos do que a riqueza. E Deus nos ensina e nos orienta em sua palavra que precisamos estar voltados para Cristo, voltados para Deus e abrir mão dos nossos desejos e das concupiscências mundanas. A riqueza, a avareza, o apego às coisas materiais nos distancia de Deus, nos coloca como uma barreira de distanciamento em que não podemos mais nos aproximar de Deus, a não ser em que possamos abrir mão e amar a Deus sobre todas as coisas. Na epístola do apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 17, diz: E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Precisamos fazer a vontade de Deus. Os desejos, as riquezas, a prosperidade, tudo passa. Mas precisamos ter o valor do caráter de Cristo em nossa vida. Que a nossa família, nossos pais, eles nos ensinam a construir e nos ajudam a construir o caráter de Cristo. Mas no versículo 25 diz assim: E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A nossa maior riqueza e maior esperança e maior prosperidade e maior construção que podemos ter da nossa fé é a vida eterna. A vida eterna estabelecida em Cristo, a vida eterna que é a nossa maior riqueza, que é a nossa maior esperança. Fique com esta lição, que tenhamos o coração voltados para o Senhor e que estejamos dispostos a amar o Senhor sobre todas as coisas e que esta lição sirva de aprendizado para a nossa vida. A paz do Senhor.